Glórias a Deus. Pega aí a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de João, capítulo de número 10, João 10, versículos, vamos ler o versículo 16, ele disse assim, Jesus falou isto, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Meu Deus, meu Pai, que esta palavra de sabedoria, que foi dita pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo, a manifestação poderosa de Deus na terra, é Jesus. Deus usa essas palavras do Mestre, para tocar os nossos corações, e libertar vidas, que estão agora, Senhor, na escuta, através das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, onde estiver uma ovelhinha, Senhor, que esta palavra poderosa possa transformá-las no nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, amém, e amém, amém, amém e amém. Jesus está se apresentando aqui como o bom pastor, em contraste com os salteadores. Aqui ele faz no capítulo 10, ele faz uma analogia entre salteadores, mercenários e o bom pastor. Então, o aprisco original, naquele momento, Jesus falava com prioridade as ovelhas perdidas da casa de Israel, foi pela qual ele veio salvar. Esse é o primeiro aprisco, mas ele no versículo 16, ele fala, ainda tenho outras ovelhas. Então ele sempre tratou, mesmo que estávamos desgarrados, ele sempre tratou as ovelhas como ovelhas. Ao dizer ainda tenho outras ovelhas, Jesus revela que o seu plano de salvação, ele é universal e é inclusivo, ou seja, não é um plano específico só para os judeus. Você sabe que os judeus, eles desprezavam, até o dia de hoje, né? Não sei se alguém de vocês vê a reportagem sobre Israel. Se você chegar lá em Israel, pregar Jesus Cristo, aqueles judeus tradicionais vai cuspir em você. Ele vai cuspir em você, vai te amaldiçoar. Então, quem são essas outras ovelhas? São gentis. Historicamente, refere-se a todos nós que não éramos judeus, mas que fomos alcançados pelo Evangelho. E Deus, você sabe que Deus, em tempo, Ele levanta pessoas para arrebanhar as ovelhas dele. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versos 13, Romanos 11, 13, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentis e glorifico o meu ministério. Então Jesus, ele tinha suas ovelhas, mas só que Jesus só teve 3 anos de ministério. Com 3 anos de ministério, ele não poderia alcançar a nossa vida, nem alcançar os outros gentios. Então diz que ele separou este homem aí, que ele reforça dizendo também, lá em Gálatas capítulo 1, versos 15 e verso 16, quando porém o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar
aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Acabou? E sem detença não consultei nem carne nem sangue. Sabe até aí? Então estou lhe mostrando Jesus levantando um homem para cumprir a profecia que ele disse: ainda tenho outras ovelhas. Efésios 3:1. Efésios 3:1. Efésios 3:1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Acabou? E lá no 1 Timóteo 2,7, 1 Timóteo 2,7, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Atos 22:21, logo no chamado de Paulo, Atos 22:21, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe. Para quem? Aos gentios. Acabou? 21? Acabou. Então eu lhe mostrei isso aqui para se cumprir a profecia que você vai acompanhar comigo aqui. Primeira profecia, eu quero que você abra em Jeremias 3. Jeremias 3, versos 15 e verso 16. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, isto aqui é uma profecia para buscar as ovelhas. Versículo 16: e sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos, ou seja, muita gente, então, diz o Senhor, olha a heresia que o profeta estava derrubando, ó. Diz o Senhor, nunca mais, leia comigo, irmão, nunca mais, diga assim, nunca mais, para você ter base para chamar essas igrejas que usam, nunca mais exclamará, Arca da Aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, esqueça dela, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Então você percebe o tamanho das heresias das igrejas. A maioria das igrejas, o que eles têm dentro dela? E o que Deus está falando aqui? Para não? Então, porque essas pessoas que edificam isto dentro das suas congregações, são homens que não foram levantados por Deus para guiar o povo de Deus. Porque quem foi levantado para guiar o povo de Deus, não desobedece o que está escrito, mesmo que não dê retorno nenhum, mesmo que não dê dinheiro, mesmo que passe sufoco, mesmo que passe privações. Mas e o que eles fazem? Criam miniaturas, vendem, fazem comércio, levam para casa, colocam nas suas denominações, nas suas congregações, e fazem com que o povo tenha as miniaturas. Quem é que já teve isso em casa? Que você não lia a Bíblia, né? Se você lesse a Bíblia, você não teria. Então, eu quero para a profecia de Ezequiel, depois você leia Ezequiel na tua casa, com bastante calma. 34, Ezequiel 34, bota a imagem. Ezequiel 34, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus,
Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, e não apacentarão os pastores as ovelhas. Eles não estão apacentando, eles estão apacentando as ovelhas? Não estão. O que eles estão fazendo? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isto é um retrato da religião brasileira, irmão. É isto que você vê. Assim se espalharam por não haver. Olha por que elas estão aí perdidas nesses lugares tenebrosos. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Quem dera que eles ouvissem, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues a quem? Você pode falar uns 10 rapinas que tem nesse Brasil aí, 10 rapinas, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, olha aqui, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como pastor a seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens de escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-eis nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel serão a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei e apacentá-las com justiça. Então, isso aqui é uma linda profecia do que está acontecendo na nossa nação. Deus mesmo está usando a sua palavra. Tu lembra de onde você vivia? O ministério que você congregou, as palavras que você ouviu, os ensinamentos que foram compartilhados com o teu coração, que nada te acrescentou.
de vocês só tiraram a lã e a gordura. É assim que fazem até o dia de hoje. Aí nós lemos que Deus levanta o apóstolo São Paulo para juntar a igreja gentílica. João capítulo 10, versos 16. Vamos lá, voltar para o texto. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então Jesus está falando, eu tenho outras ovelhas, são os gentis. Historicamente se refere-se a todos nós que não éramos judeus, mas que fomos alcançados pelo Evangelho. Foste alcançado pelo Evangelho? Então diz que ele iria buscar os distantes. Os distantes representam aqueles que ainda não conhecem a Cristo, os que marginalizados ou aqueles que se sentem fora, como era o caso dos samaritanos, né? O judeu não falava com os gentios, dos outros grupos que eram considerados como gentalha, como pessoas sem nenhum valor. Jesus as chama de minhas ovelhas. Ele diz aqui: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Qual é a missão do pastor? Ele diz: a mim me convém conduzi-las. Então, a iniciativa é divina. Não é a ovelha que encontra o caminho sozinho. Tem gente que acha que vai ficar em casa lendo a Bíblia, vai encontrar o caminho. Deus levantou apóstolo, profeta, evangelista, mestre para fazer isso, para ajudar a igreja. Se não precisasse disto, dos ministérios, todo mundo podia ficar em casa lendo a Bíblia e pronto, acabou. Para que vinha em algum lugar para estudar? Mas Deus, foi o próprio Deus que sempre levantou o ministério, levantou Moisés, levantou Josué, levantou os profetas, levantou Pedro, levantou Paulo, e está aí levantando todos os dias. Aparecem pessoas que foram levantadas por Deus para conduzir as ovelhas. A iniciativa é divina, não é as ovelhas que encontram o caminho sozinho, mas é o pastor que sai para buscá-las. Como é que a gente busca as ovelhas, irmão? No século que nós estamos vivendo, como é que se faz? Você acha que alguém tem capacidade de bater em porta? Claro que não tem. Como é que Deus fala hoje? Televisão, internet, aplicativos, Facebook, o YouTube, rádios. Então é esta ferramenta que o Espírito Santo está usando para... A ferramenta que se usava na época era carta. Queria trazer uma doutrina que Paulo escrevia até chegar na igreja. Às vezes demorava 3, 4, 5 meses para chegar lá. As viagens não é como hoje, você tem metrô, você tem trem, e um monte de gente reclama, né? Tem metrô, tem trem, tem Uber, tem ônibus, tem avião, tem helicóptero, tem tudo, e a gente reclama, porque temos tudo, né? Então lá era terrível, para chegar a mensagem, demorava demais. Então hoje a mensagem chega. Hoje eu estava atendendo uma ovelhinha aqui à tarde, 3 horas, e eu estava conversando com ela, perguntando: como é que você foi alcançada? Ela falou: foi a rádio. Eu frequentava tal lugar e a rádio chegou dentro da minha casa e eu ouvi a voz de Jesus, o bom pastor, que ele falou: eu ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Então ele usou a minha vida para ir lá pegar aquela ovelhinha que é dele, que estava fora do aprisco, e conduziu para o aprisco. Então, o custo da busca, qual é o custo da busca? Para trazer essas ovelhas, o pastor fez uma coisa. O que ele fez? Versos 11 e 12. O que ele fez? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
versos 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então ele já deu a vida dele pelas ovelhas dele. Então, como se faz para alcançar as ovelhas? Rádio. Tem uma programação, não sei se alguém conhece a minha antiga denominação, a qual eu amo e respeito demais. O meu pastor antigo está usando essa meio de evangelização. Ele fala em português, aí se compra a plataforma de vários países que fala em português, e lá a própria plataforma transforma nas línguas que você comprar para poder entrar. Acho que ele já está com muitas, falando em outras línguas, né? Ele fala no português, mas a plataforma mesmo, o tradutor lá, o programa, traduz com a língua aonde a mensagem está chegando, na China, no Japão, na Coreia, na Inglaterra, na França, na Índia. Então, cada língua, cada país tem uma língua, mas ele fala. Então, eu peguei como é que fica para fazer? É caro, cada idioma custa muito dinheiro. Isso para a gente é pesado, por enquanto é pesado. Esperemos que daqui a um tempo nós possamos fazer esse trabalho também, de entrarmos nos países com a língua dos países, porque aqui, sai daqui para os Estados Unidos, quem não fala em português lá, não vai entender nada. Então lá deveria, se tivéssemos comprado, né, sairia a linguagem. Então é assim que o pastor Jesus usa para salvar as ovelhas dele, porque ele já morreu pelas ovelhas. Então o método do pastor, qual é o método? O pastor as conduz através da sua palavra e convence através do Espírito Santo. Então a palavra vai, sela a pessoa. A Bíblia diz: depois que ouviste o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho, creu nele, batizado, selado. Então precisa-se da palavra correr. E a resposta das ovelhas diz que elas ouvirão a minha voz. Diz: elas ouvirão a minha voz. As ovelhas ouvem a voz. Você não ouviu? Você não era duro, né, irmão Adalto? Não gostava de Deus? Era assim, não gostava. Eu também não gostava de Deus. A imagem que eu tinha de Deus era a imagem do meu pai. Meu pai era ruim, mau, perverso, e para mim Deus era perverso. Não tinha uma boa imagem de Deus. Mas quando Deus, por ter me escolhido, ter dado a vida por mim, antes de eu nascer, no propósito dele, eu como gentil já estava no desígnio de Deus, igual a você. Você está aqui porque você estava no desígnio de Deus. As ovelhas, a resposta das ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Discernimento espiritual. A marca da ovelha de Cristo não é a perfeição. Ele sabe que não tem ninguém perfeito aqui, irmão. Todo mundo é defeituoso. Nem adianta você achar que você é melhor do que o outro, que você tem cara de santo, que você respira pouquinho. Esquece. Então, a marca das ovelhas de Cristo não é a perfeição. Qual é então? Mas a capacidade de reconhecer e obedecer a voz do Mestre em meio ao ruído do mundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A identidade. O pastor as chama pelo nome. Quando você atendeu o chamado, ele não chamou ó cara, ó mulher, ele não chamou, ele chamou você pelo nome. Foi o teu nome que ele disse lá dentro dos teus ouvidos, teu tímpano de ovelhinha, né? Nós temos um tímpano de ovelha, que identificamos o bom pastor nos chamando. Não, o pastor a chama pelo nome, e existe, por que chama pelo nome? Porque existe um relacionamento, sabe? Se você não tem um relacionamento com a pessoa, você não sabe nem o nome. Você conversa com a pessoa, até dentro da congregação mesmo, está conversando, você, caramba, qual é o nome desse irmão, hein? Porque você não tem um relacionamento com aquela pessoa, e você nem tem o nome dela. Aperta a mão, mas não sabe nem o nome, porque não tem
um relacionamento. Então, para ele chamar pelo teu nome, porque ele tem um relacionamento. Qual é o relacionamento conosco que ele tem? De pai para filho. É pai para filho. Então, o objetivo final de um rebanho e um só pastor. O objetivo é ele criar um rebanho só e um só pastor. A unidade na diferença. A unidade nas diferenças. O objetivo não é criar vários apriscos separados, mas um único aprisco. Cada um tem a sua doutrina. Não é de Deus, irmão. A doutrina está aqui. Aqui na minha igreja, olha isso, aqui na minha igreja, quem é o bom pastor? É o pastor Pedro Inácio? É o pastor Osvaldo? O pastor Marinho? O bom pastor é Jesus. Então não tem, na minha igreja é assim, na minha igreja, então por isso que tem esse monte de aprisco, mas vai acabar. Jesus está chegando, irmão, vai acabar. Olha o que está acontecendo à volta do mundo, que você está assim, eu sinto cheiro, sabe, de uma novidade chegando, eu respiro que algo já está chegando aí, extraordinário, está chegando, amém? Então ele veio para derrubar muros. Em Cristo não há mais judeus, gregos, as barreiras de raça, cultura. É o diabo que criou isso tudo que está acontecendo no Brasil, irmão. Essa ideologia de gênero, sabe? Não, processo, não pode brincar com o outro. Antigamente a gente chamava negão de negão, magrelo de magrelo. Quem lembra disso, irmão? Narigudo, ou gordão, ou barrigudo, ou cabeção. Lembra? Ninguém ficava deprimido, irmão. Hoje um bando de fresco, um bando de molenga, Maria mole, homens fracos. Claro, os homens que se depilam, passam barba no peito, no sovaco. Vai esperar o que dessa raça? Não aguenta pressão. Não aguenta pressão. Eu me recordo, eu converso com ele, até oficial da Marinha, estudou comigo, acho que é reformado, já está reformado. Aí a gente fica conversando, ele vem no bairro que o pai dele, a mãe dele, o irmão dele mora ali. Aí vem quando a gente se encontra, aí fala, você lembra quando a gente encarnava um no outro? Eu falei, eu chamava ele de boca de fedor, que tinha um fedor na boca, né? Mau hálito danado. Ele sentava atrás de mim, ele ficava bafurando. Eu falei, irmão, tu fede, boca de fedor. O moleque pegou um lápis, apontou, estou vendo só ele apontando, lápis com a ponta fininha. Quando eu falei, boca de fedor, ele cravou o lápis aqui. Eu fui para a secretaria com o lápis encravado aqui para a secretaria, mas ninguém processou ninguém. A gente brigava lá, empurrava, né? Agora não, agora é processo, é uma divisão, sabe? É uma frescura, sabe? Homem se veste de mulher, sabe? Tem que me chamar de mulher, representando as mulheres. Um homem com testículo desse tamanho, representando as mulheres, não tem útero, não tem nada. Que maluquice é essa, irmão? Que birutice é essa? Que birutice. Eu fui no shopping com meu neto, aí fui no banheiro, aí eu entrei no banheiro assim, aí tinha uma mulher, era um travesti, mas parecia uma mulher, e eu falei, caramba, entrei no banheiro errado. Eu voltei, falei, não, estou no banheiro. Ele estava certo, ele tinha que estar ali mesmo, no banheiro, ele estava lá, eu falei, eita lá, só aquilo ali no banheiro de mulher, meu irmão? É uma covardia para as mulheres, covardia, isso aí é divisão, sabe? Jesus veio para derrubar isto. O branco não gosta do preto, tem que ter cota para o preto. Tem que ter diferença do preto para o branco, irmão? Só cor. O sangue é o mesmo, é vermelho. Não tem sangue cor de abóbora, esverdeado, tudo é a mesma coisa. Não, porque meu irmão, se você se preparar, você chega onde você quiser chegar, igual qualquer louro de olhos azuis, você chega onde você quiser chegar. Mas se você coloca na tua cabeça, porque eu não vou, nem adianta tentar, porque eu sou pretinho, porque eu sou verdinho, porque eu sou amarelinho, porque eu sou branquinho, sabe? Então isso é bobagem. Isso é bobagem que o Satanás fez aqui no nosso país, está criando isso, essa divisão aí no nosso país. Mas a Bíblia diz, Cristo tem derrubado esse muro. Em Cristo não há mais judeu, grego, barreira, raça, cultura, são removidas. A graça removeu isto.
o reino consumado aponta para o tempo em que todas as nações estarão diante do trono de Deus e sob o cajado do único pastor. Não. O autoexame, vai chegar esse dia, o autoexame. Você já ouviu a voz do bom pastor hoje? Já ouviu? Glórias a Deus. A missão, se já somos do aprisco, a nossa missão é ajudar o pastor a buscar as outras ovelhas que ainda estão perdidas. Não é eu que vocês estão, quando vocês ofertam, você não está ajudando a mim, você está ajudando o dono das ovelhas, que é Jesus. Aí vou dar dinheiro para o pastor. Irmão, aqui não sobra nada. Aqui não sobra, não tem dinheiro sobrando. Aqui tem dinheiro investido, oferta investida em evangelismo, oferta investida em aluguel, oferta investida em ajudar famílias nossas, gente de fora. A gente ajuda, a gente faz o que a gente pode fazer. Então a missão, se já somos do aprisco, nossa missão é ajudar a buscar as ovelhas perdidas. Ninguém está longe demais que a mão do bom pastor não possa alcançar, bem? Então ninguém está longe. Voltemos aqui, João 10, versos 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então a proposta do reino é acabar com a divisão. Eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu batizei nas águas correntes, eu batizei nas águas paradas, eu batizei eu fui, isso do diabo, irmão. Isto é doutrina do demônio. São doutrinas de demônios, isso que tem dividido o evangelho, tem dividido as ovelhas ficam perdidas. Eu vou pegar minha arquinha, eu vou pegar o óleo, vou pegar o sal grosso, vou pegar o evangelho é que derruba isto e une a igreja. Não tem judeu, não tem grego, não tem branco, não tem negro. Somos um em Cristo, somos um só rebanho, um só pastor em Jesus Cristo. Volte lá para Ezequiel, por favor. Bote para mim lá, irmão. Ezequiel 34, 5 minutos, terminamos. Versos 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, como é que ele procura? Através do evangelho, da pregação, a rádio. Você que está aí na rádio, Deus está te procurando. Você é uma ovelha do Cristo. Você que está aí pelo Facebook, você é uma ovelha do Senhor. Por que você está aí desgarrado, achando que este é o teu destino? Teu destino é se juntar às ovelhas da qual você faz parte. Você está afastado, alguém te feriu, você está envergonhado porque você caiu, porque você pecou. Você pode ter pecado, mas o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não te afasta, o teu erro não te afastou de Deus. Nunca mais você se afastará de Deus, mesmo cometendo esse erro, você não se afastará de Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado para isto. Não vai ter mais outro sangue, foi o único e precioso sangue de Jesus. Ele disse: eu não mais me lembrarei dos vossos pecados, nem das tuas iniquidades, eu a lanço lá na profundeza do mar. Não pode. Então você que está aí, Ele está te procurando. Você está aí 10 anos afastado, você que está aí 5 anos fora das congregações, foi ferido, como eu ouvi um testemunho, que o pastor maltratou o outro irmão da igreja, pisou no irmão,
porque o irmão estava ouvindo uma mensagem de uma outra igreja, meu Deus, e o irmão estava chorando, querendo se desvencilhar, se desvincular do rebanho, por causa de um homem. Não foi nenhum pastor humano que morreu por você, foi o pastor Jesus, e ele está à busca das ovelhas que se extraviaram, das ovelhas que se desgarraram. Você que está aí do outro lado, que se desgarrou por causa de drogas, por causa do álcool, por causa do sexo, por causa da prostituição, por causa da pornografia, você se desgarrou do rebanho. Volte, venha, volte para o aprisco. O Cristo que morreu por você, Ele sofreu por você, Ele derramou a sua vida lá naquela cruz para te buscar, e Ele te encontrou, e agora que Ele te encontrou, você não pode mais se separar dEle, você é dEle. Se renda ao único e verdadeiro pastor e bispo da nossa alma. Você está em casa pelo Facebook, pelo YouTube, você que está em casa pelo aplicativo, pelas nossas aparelhos de rádio, você que está me ouvindo hoje ao vivo, vai me ouvir em outro tempo, não fuja do bom pastor. Ele te comprou com o seu sangue, Ele te comprou com o seu sangue, você é dele, o homem te feriu, mas Ele veio para te sarar, Ele veio para sarar tuas feridas, Ele veio para transformar a sua vida, te dar um norte na tua vida, como Ele tem feito com muitas vidas. Amém, assim seja, assim disse o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amém, amém.